RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos iniciando agora o nosso 6º programa. Com muita satisfação hoje a gente vai falar do livro Lenda das Cataratas. Os autores são André Ribas Vieira, ele é odontólogo, especialista em ortodontia e ortopedia. E a Melissa de Souza Ferreira Vieira, ficou comprida, hein, Melissa? Especialista em odontopediatria. Bom, ambos são empresários também e eles possuem a empresa Naipi Tarobá, que produziu esse livro em parceria com a Epígrafe. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É muito bom estar aqui. É muito bom a gente poder falar de um livro como Lenda das Cataratas, porque são as nossas raízes, né? Sim. Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho como surgiu a lenda, por que o interesse pela lenda, para a gente... Tem muita gente de fora que nos acompanha, o pessoal de Foz até conhece a lenda, mas quem está de fora não sabe a origem, A né? origem da lenda, né? Boa tarde, Rose. Boa tarde aos telespectadores também. É um prazer para nós estarmos aqui no seu programa. O projeto do livro Lenda das Cataratas, né, surgiu há bastante tempo, através de uma conversa familiar, Melissa, eu e as crianças em casa, e aí a gente pensou em relação a um contexto cultural, né? Foz do Iguaçu é uma cidade turística, é uma cidade maravilhosa e é uma cidade que a gente procura fomentar cada vez mais a parte cultural. Vocês são de Foz? Não, na verdade não, nós somos de Curitiba, né? Mas eu casei, já estou aqui há mais de 15 anos e o André já está há mais tempo ainda. Morei em Foz do Iguaçu há muitos anos atrás, saí para fazer faculdade em Curitiba e acabei voltando em 97 para Foz doIguaçu. Gente, nós estamos no 6º programa e até hoje não teve ninguém de Ninguém. Foz do Iguaçu. Vou ter que uma questão de honra trazer alguém de Nossas Foz. filhas são fozdoiguaçuenses, as duas nasceram são. aqui já, né? Mas nós realmente... Mas estamos aqui em Foz há muitos anos já também. Né? Então é como se vocês estivessem retribuindo para Foz o que vocês receberam de Foz. Exatamente, as duas nasceram aqui. O que é legal é dizer que o projeto é 100% iguaçuense, né? Porque nós procuramos fazer tudo aqui em Foz do Iguaçu e a questão do livro, a Melissa vai conversar também com você, vai explicar, foi uma ideia em casa, isso é uma lenda muito bonita, é uma lenda de amor entre Naipi e Tarobá, onde ocorreu a famosa transformação das cataratas do Iguaçu, né? Então, numa conversa em casa, a Melissa, pelo fato de também tratar muita criança, né? Lidar muito nessa área profissional, sempre gostou dessa parte infantil, né? De leitura e, enfim. Começamos esse projeto em 2010, né? Esse projeto em 2010 referente a Naipi Tarobá, né? Da lenda das cataratas. Então, iniciou-se um projeto de tornar os personagens, né? Agora falando dos personagens principais da lenda Naipi Tarobá, num produto, em alguma coisa que ocorresse uma identidade maior à população de Foz do Iguaçu e aos turistas que aqui nos visitam. Então nós procuramos deixar os personagens de uma maneira mais lúdica, né? Que tivesse uma interação maior e um interesse, uma curiosidade maior, principalmente com o público infantil. Então o livro veio justamente para preencher uma lacuna que hoje em dia, a cada dia mais tem acontecido, que é o aspecto das crianças deixarem de ler, né? As crianças hoje jogam muito, brincam muito, estão direto no tablet, no computador, no celular, e o hábito da leitura está se perdendo. E a gente procurou resgatar justamente essa questão de estímulo à leitura. O principal objetivo é
a cultura e estimular essas crianças, né? E por que não um livro que fala de uma lenda tão linda da nossa cidade, né? Que é a lenda das cataratas. Então a Melissa vai falar um pouquinho mais também como é que surgiu essa ideia. É um livro que é muito interessante, tem um apelo cultural muito grande, que fala sobre as tribos caigangues, principalmente. Então eu vou passar a palavra um pouco para a Melissa, para ela contar um pouco também como é que foi esse desenvolvimento cultural, de pesquisas antropológicas. Vários livros foram pesquisados e é um livro 100% original, 100% a lenda das cataratas. Então, nossa ideia foi justamente tornar o público infantil nosso público-alvo, assim, porque eu acho que eles são os nossos porta-vozes em tudo, né? Que a criança sempre contribui com isso de uma maneira mais espontânea, acaba propagando mais nossa cultura e fazendo assim, quando você agrada uma criança, você não agrada só a criança, você agrada a família inteira, né? E a gente tem uma lenda única, regional, que é só nossa, e que, assim, a gente achou essa lacuna um pouco explorada, um pouco divulgada. As pessoas, muitas vezes, não chegavam até elas, assim, essa nossa história aqui, local. Porque sempre, como o André estava falando, assim, nas pesquisas que a gente fez em livros, tudo, na Ipitarubá eram tratados de uma maneira muito adulta, né? Se falava de uma Índia muito sensualizada, de um índio muito forte, não sei o quê. Então, sempre de uma maneira muito adulta e assim, não, um pouco lúdico demais, assim. Então, as crianças não tinham interesse muito de buscar um livro da lenda, essas coisas, porque não chamava atenção. Aí veio a nossa ideia de fazer personagens em formas mais cartoon, né? Nesse formato mais de desenho mesmo, animado, colorido bastante, e contando um pouco, né, da cultura geral, não só, né, não só da lenda, mas dos hábitos dos caigangues, né, que era a tribo que aqui habitava, né? Então tem toda essa questão que eles moravam na margem do rio, né, que eles viviam da pesca, da caça, eles tinham, né, esse hábito de domesticar animais também, né? E, enfim, tinham a parte, né, religiosa, que eles se voltavam ao deus Mboi, né? Que era o deus serpente, né? Então tudo eles animal. faziam e ofereciam sacrifícios a ele para prosperar, para ter boa fortuna, vamos dizer, boa fortuna de grãos, de colheita, de saúde, de alegria. Eles faziam sempre essas oferendas ao Mboi, né? Para ter tudo isso de retorno. Exato. Então é uma coisa mágica, a gente vai se envolvendo e daí, enfim, contando a lenda de uma maneira geral, né? A gente começa nessa abertura falando dos hábitos realmente indígenas aqui, locais da nossa região. Há quanto tempo desse livro, o último livro foi escrito? Porque há muitos anos que não se tinha nenhuma publicação, né, do livro. Olha, exatamente. Se não me falha a memória, uns 20 anos atrás. Por aí. Porque assim, a gente chega aqui em Foz, cheguei em Foz em 2003, por exemplo. A gente até ouve falar da lenda das cataratas, ouve falar separadamente de Naipi, Tarobá, mas a gente não une as pontas, né? Exato. Então, assim, a lenda em si, ela não é tão, assim, eu não sei se é porque a realidade que eu estou vivendo, né, tá um pouco afastado dos bairros, das comunidades, mas é como se a gente visse que é como se estivesse um pouco distante da realidade, né? Exatamente. E a manter a lenda viva é só com publicação mesmo, né? E essa é a nossa ideia, fomentar essa parte cultural, fazer com que ela se torne cada vez mais conhecida, para que as pessoas levem para fora a nossa história também, né? Que já que é uma história única aqui regional, então eles estão levando nossa história para fora, né? Que nem eu estava comentando que a gente já tem livro na Itália, tudo. Então, assim, é muito gratificante você saber que as pessoas estão conhecendo a nossa cultura, que é uma lenda, assim, que é apaixonante, né? Porque, além de tudo, fala do amor de duas pessoas e tudo que eles fizeram para viver isso e tudo, e o contexto todo da história, né? Então, isso é uma coisa que envolve bastante, né? E enfim, é muito prazeroso de trabalhar com a lenda, assim. E é isso que você comentou, né, Rose? Nós também tivemos
essa percepção em relação, fala-se da lenda, mas não havia uma identidade, né? Comentava-se, a lenda das cataratas, então era um pouco separado, não havia uma contextualização. Não, a lenda é essa lenda, é 100% original, é a nossa história e vamos fomentar essa história. Hoje em dia nós fazemos também, paralelo à questão do livro, né? Nós temos divulgado a lenda com contações de histórias, né? Então, foram várias escolas que nós fizemos em várias escolas municipais, no Colégio Dinâmica, no Colégio Anglo-Americano, no shopping, no Catuaí. O lançamento do livro foi na Feira do Livro em 2017, onde nós tivemos uma parceria muito boa, que foi com a editora Epígrafe, que foi um parceiro nosso inicial, fundamental na execução, né, na diagramação do livro, né, porque nós ainda não tínhamos tanta experiência, né, então a Melissa foi escrevendo, a gente ajudando tudo, e chegamos num produto final. E esse produto final, principalmente dos personagens, passaram por vários testes, né, de aceitação, né, como ficariam, como é que seria essa maneira lúdica, como é que seria a comunicação deles com as crianças, para proporcionar esse interesse, buscar e resgatar esse interesse pela leitura especificamente. Então a contação de história foi uma coisa bacana, que foi um segmento pós-livro, né, e que fomentou bastante, porque houve uma curiosidade não só das crianças como dos pais, de ter orgulho da nossa cidade, de ter orgulho de Foz do Iguaçu, porque nós somos daqui, né, e temos que vestir cada vez mais a camisa da cidade, né, ter amor à cidade. E falando de amor, a lenda das cataratas, né, então foi uma coisa que veio, encaixou bem. A gente trabalha bastante a questão da divulgação do livro, né? A gente procura fazer com que todos os nossos parceiros contem a lenda, né? Que divulguem a lenda, para que ela se torne cada vez mais conhecida, que não caia no esquecimento, como há muitos anos aconteceu. Exatamente. Gente, então, se você também tem curiosidade de saber sobre a lenda das cataratas ou sobre o contexto do livro, escreva para a gente no Facebook da RCI, ok? Nós voltamos daqui a pouquinho, depois dos nossos patrocinadores. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Luminárias, ferramentas, fios de automação, cabos e tomadas, a melhor opção. Ande, materiais elétricos, ande. Experiência, agilidade, não deixe pra depois. 35289192, ande. Materiais elétricos, ande. Na Avenida Paraná 480. De segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, sintonize o programa Estação Inova Cities. Muito mais sobre o universo da inovação e de empreendedorismo nas ondas da RCI. Ouça ao vivo no rádio, no site, no aplicativo Sempre RCI e assista a live no Facebook da Rádio RCI. Apresentação: Mariângela Lickman e parceiros. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Volta com a lenda das cataratas, aqui com o André e com a Melissa. Melissa, você então pode contar pra gente
como é a lenda das cataratas? Sim, eu vou contar de uma maneira sucinta, né? Para as pessoas também, né, no livro ela está bem mais, né, explicada, detalhada. Mas, no contexto geral, a história se baseia nos personagens Naipi e Tarobá. Tarobá era um jovem guerreiro, mais bravo e valente da tribo, que sempre saía caçar e tal, e tinha toda essa fama de ser corajoso e aventureiro, enfim, desprendido de tudo. E a Naipi era a mais bela jovem da tribo. Ela era filha do pajé da tribo, né? Então, a beleza dela era tanta que quando ela se olhava no rio, o rio parava para admirá-la, assim. Então, ela tinha uma beleza além do normal. Então, numa tarde, enfim, eles acabam se conhecendo quando ela estava se banhando no rio e se encantaram com o outro e tal, e acabaram se apaixonando. Porém, como eu havia comentado, na cultura caigangue, existem essas oferendas, né, ao deus Emiboi para prosperidade e tudo, e eles estavam passando por um período na tribo onde o pajé precisava fazer uma oferenda especial e ele resolve abrir mão da filha e ofertá-la ao deus Emiboi. Então, ela seria entregue a esse deus, né, e marcaram o dia da consagração. Tarobá, quando soube disso, ficou enlouquecido, falou, como que eu vou perder minha amada assim, né, não vou poder deixar, e os dois, enfim, ficaram muito tristes e tal, e o Tarobá teve a ideia de pegar uma canoa e fugir com ela no dia da consagração, da entrega dela, né, da oferenda, porque eles tomam durante essa vamos dizer... Ritual. Esse ritual, exato. Durante o ritual, eles tomam uma bebida que se chama o caium, que eles ficam perdem um pouco sentidos e tudo, né, para chegar naquela coisa de se comunicar com o Emiboi. Então, ele falou, na hora que eles estão lá se preparando, nós vamos fugir. E foi o que eles fizeram, né? Quando eles começaram lá a se preparar, o Tarobá pegou a Naipi, foram para o Rio Iguaçu, pegaram a canoa e começaram a descer o rio. Porém, quando eles estavam remando, acabaram acordando o Emiboi, né? Que viu que eles estavam fugindo dele, né? E que ele não ia conseguir ficar com a Naipi, enfim, né? Que não ia ter ela lá como, né? Então, o que acontece? Emiboi acorda e os dois fugindo, ele tenta persegui-los, tenta chegar até eles, mas o Tarobá, sempre corajoso, com a sua lança, vai enfrentando. Quando ele vê que ele não vai conseguir chegar até os dois, ele mergulha o corpo no rio, né? Dá um mergulho bem profundo, expande o corpo e abre fendas enormes, formando as cataratas do Iguaçu. Foi aí que deu a origem das cataratas, né? Segundo a lenda. E como ele não queria que os dois vivessem esse grande amor, ele transformou o Tarobá numa palmeira e a Naipi numa pedra. O Tarobá, dizem que as pessoas podem até, né, procurar lá, está próximo à garganta do diabo, e a Naipi também fica próxima a uma pedra maior que tem embaixo dessa queda. Então, a água está sempre batendo nela, aquela coisa, né, dramática um pouco que tem nessa questão dos outros contos que a gente vê. Então, eu procurei deixar de uma maneira mais leve o final. Eles são encantados, ele é transformado na palmeira e ela na pedra, e eles são interligados pelo arco-íris sempre quando a gente vai nas cataratas, tem a presença do arco-íris ali, né? Então, eles estão ali. A gente pode procurá-los, que até, assim, eu digo que aguça a curiosidade das crianças quando vão fazer a visita, elas ficam procurando e tal, e tal. Então, uma história, assim, basicamente, eu falei muito rápido aqui, mas basicamente essa história, né, de um amor que se não se concretizou, mas ali tá... Mas eles continuam ligados através do arco-íris. Então, interessante a preocupação de vocês de atingir o público infantil, né? Isso. Porque a lenda em si, se a gente for analisar assim, né? Para o contexto daquela tribo, tinha um significado, né? A gente até entende esse significado, mas o tempo vai fazendo com que vão se deturpando, Sim. vão se perdendo informações, né? E a criança é o maior fomentador, né? Exato. Então, na hora que vocês pegam a lenda em si
e colocam numa linguagem adaptada a esse público, vocês Exato. estão garantindo, ou pelo menos assim, se esforçando para poder ter uma perpetuação maior, né? Exatamente. Da lenda, né? Exatamente essa ideia, porque eles são muito curiosos, eles querem saber, se interessam, tudo. E aquilo que eu falei, eles são nossos porta-vozes, né? São eles que vão estar aqui. E a gente está vivendo numa era digital, onde, gente, a criançada hoje não brinca mais na rua. Não, A criançada é não... só tablet, celular, aquela coisa, videogame. Então a gente tem que procurar fazer então, esse se não resgate. tiver isso aí lá em 3D e não sei como, lá, né? Colorido, alegre, que faça com que eles se envolvam, né? Exatamente. Essa foi uma das preocupações, né? Além do contexto literário, né? Da escrita, mas a ilustração do livro, né? A gente procurou trabalhar muito essa questão da ilustração, para que encantasse ainda mais as crianças, né? Para que elas tocassem, tivessem o contato com o papel, coisas que estão se perdendo. E ainda bem que tivemos tem sido muito positivo. As crianças trocam muita informação com a gente, dão dicas de novos desenhos, né? Então é muito gratificante. E a contação também ajuda muito nisso, né? A contação é maravilhosa. Na hora que você vê, ali é como se fosse a realidade. Ali você vê, né? realmente como eles se envolvem, como eles assim, os olhinhos ficam atentos, assim, porque a nossa contadora, ela trabalha, além dela ser a mãe natureza, ela entra como a mãe natureza, ela trabalha com os fantoches, né? E em determinadas contações, os fantoches viram mesmo os personagens na Ipitarubá, né? Tem contações que participam, além dela, mais dois atores, personagens, né? Dois atores. Mas no contexto geral, ela faz essa contação com os fantoches e depois, no final, ela sempre está interagindo com as crianças, perguntando da lenda, eles já sabem, já respondem, acontece isso agora vai fazer isso e tal. Ela trabalha com tambores na hora da fuga, vamos ajudar a remar e tal. Tem toda uma trilha Então, sonora, eles né? entram mesmo na magia, no encantamento da lenda. Isso é muito bacana, assim. E se tornam, no final, nossos guardiões da natureza, né? Para cuidar das cataratas, para cuidar... Esse é um aspecto muito peculiar que surgiu na nossa ideia de... Hoje em dia se fala muito em sustentabilidade, né, Rose? Então, a gente procurou pegar um gancho na contação, especificamente na contação da lenda das cataratas, que no final da lenda das cataratas a gente procura embutir nas crianças a importância da propagação do cuidado com a natureza. Isso é excelente. Com a mata ciliar, com a questão do lixo, com a questão do desmatamento, a proteção da onça. Nossa. Então a gente procura... a proteção da própria água das cataratas da mesmo, água, né? especificamente, Poluir a água, né? da coisa assim, né? Hoje há um problema mundial em relação à questão da água, né? Então, as crianças, depois da contação, ocorre uma interação para embutir uma semente nelas, que elas têm que estar cobrando do pai, cobrando do tio, do irmão, para que não suje, não jogue lixo, que tenha um cuidado maior em relação à parte ecológica. Porque isso vai refletir lá na frente, né? Então, é um outro trabalho que acaba acontecendo naturalmente e que é muito legal na hora que as crianças estão terminando o processo da contação de história e já estão embutindo. Então, eles viram os heróis da natureza, o guardião da floresta. Então, é bem legal. É muito bacana. Olha, a Adele Fernandes está dando um olá. E a Rosalina, ela escreveu o seguinte: olá, morei em Foz do Iguaçu por 7 anos, sendo que 5 anos na rua Naipi, no centro da cidade. Um dia li sobre a lenda e adorei. Por coincidência, acabei comprando meu apartamento na mesma quadra. Parabéns pelo livro. Saudações de Mailândia, Estados Unidos. Olha, que legal. Muito obrigada. Nossa, a gente fica muito feliz. Agora, nessa pesquisa que vocês fizeram, o único livro com uma abordagem mais focada no público infantil foi o de vocês. Não tinha... Não. Todas as publicações, elas eram mais... Adultas. Sociológicas. Sociológicas. Às vezes eram bem isso, remetiam a traços mais indígenas, numa cor só, sabe, assim, uma contextualização mais sociológica mesmo. Outras falavam de uma maneira mais sensualizada, e, enfim, mas para o público infantil, assim...
O importante é que foi para o público infantil e sem perder nada da sua característica original. Né? A lenda se manteve 100% da sua originalidade. É só a linguagem. Só a linguagem que foi Houve adaptada. uma alteração, digamos, não sei se seria bem uma alteração, mas uma pequena adaptação na linguagem para as crianças. Para ter esse interesse, né? Porque para a gente chegar ao alcance delas, a gente tem que falar na linguagem delas. Até porque, vamos pensar, se a gente fizesse hoje para adulto, né? Será que haveria um interesse? Pois né? é aí que tá, é verdade. Porque essa era aí digital também atinge o público adulto. Também principalmente os adultos também, né? É verdade, acabam não tendo tanto, né? Televisão e Facebook e não, olha lá, né? É verdade, é verdade. Mas tá bom, gente. Então, a gente continua aqui no Facebook. Se você tiver interesse em participar, em contribuir ou em questionar a gente. E a gente vai entrar novamente para os intervalos. Daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. 13h26. A Copel dá a dica para você usar a energia elétrica sem desperdício. Ajuste a temperatura do chuveiro e tome cuidado com a duração do banho. Verifique se a porta da geladeira está fechando bem e evite guardar os alimentos quando ainda estão quentes. Assim você usa a energia com eficiência e sem desperdício. Copel, Companhia Paranaense de Energia. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, retornamos aqui com a Lenda das Cataratas. E eu gostaria de saber de vocês, houve desdobramentos, então, depois dessa publicação, né, da Lenda das Cataratas. Vocês fizeram outros produtos que também têm relação com os personagens da lenda, não é isso? Isso. Aí você quer falar, André? Exato. Além do livro da Lenda das Cataratas, nós também produzimos a questão dos livros para colorir, né, que é uma coisa que as crianças ficam encantadas. Adoram. E então nós temos Naipe Tarobá e os Amigos do Parque, né? Que foi a primeira edição que nós fizemos. Daí fizemos uma segunda edição também e fizemos a terceira edição, que tem uma questão também de saúde pública, né? Nós vivemos numa região de fronteira, onde tem um grande problema em relação à dengue, ao zika e ao chikungunya. Então nós decidimos fazer um contexto educativo para as crianças, que é o livro Naipe Tarobá em combate à dengue, ao zika e ao chikungunya. Esse livro, ele fala da diferenciação das doenças e também fala no processo de prevenção. E quem melhor, de novo, vamos falar no público fantástico que são as crianças. Quem melhor do que uma criança para chamar a atenção de um pai? Quem poderia chamar a atenção de um tio de uma maneira legal e o tio falar, não posso fazer isso?
Então, no livro, na Ipitarobá em Combate à Dengue, ao Zika e ao Chikungunya, eles interagem juntos, dão dicas, né, Melissa, em relação a colocar areia no vaso, o pneu, cuidar com o pneu, com as garrafas PETs, uma série de contextos ecológicos, naturalmente corretos, e que tem um benefício social monstruoso. Puxa. Por quê? Porque a dengue é um problema muito sério do país. A Zika também o chikungunya também é. E a única maneira que nós temos conseguimos como contribuir é fazer com que ocorra a educação para as crianças, passe a orientação às crianças dessa forma lúdica, né? De uma maneira lúdica, né? E que as crianças consigam passar essa mensagem para os adultos. Vocês pegaram um projeto, um patrimônio cultural da região, e vocês estão tornando isso educativo, exatamente, né? Tanto na área ecológica, quanto na área de saúde, isso mesmo, bem-estar social, isso é muito bacana. Porque eu acho que a gente vive em comunidade, né? E nada mais, assim, agradável que tem quando a gente caminha junto, cresce junto, constrói junto, melhora junto, né? Porque aquela história, sozinho você pode chegar, mas é muito mais difícil chegar. Quando você está junto, com comunidade, com grupo, tudo, a gente alcança muito mais coisas, né? Sós vamos rápido, juntos vamos longe. Exatamente. É bem isso aí, é bem por aí. É bem isso. Então, a gente resolveu trabalhar esse lado também da questão da pintura, né? Para ir familiarizando cada vez mais os personagens. Porque a criança é a base, né? Você formou a criança, você já formou um adulto consciente. Exatamente. Né? Isso ninguém tira, né? A proliferação, né? Porque aquela história, a educação é a única coisa que ninguém tira de você, exatamente, né? Você, que você absorve, de alguma forma, fica ali a sementinha plantada, em algum momento, isso vai, nasceu, né? Refletir em algum ato, alguma atitude, alguma coisa, né? Que você... E vocês têm uma série de produtos, né? Com a loja de vocês. Sim. Que também tem relação com os personagens da lenda. Também tem relação aos personagens. Então, é só terminando de falar do livro para colorir, Rose. Por exemplo, então, o que o livro para colorir faz? Né? Muitas vezes a gente fala assim, vou comprar um livro para colorir para o meu filho, né? O que eu vou estimular no meu filho, né? É um potencial tão grande. Começa pela leitura. Né? A criança, no livro para colorir, tem a lenda em inglês, português e espanhol. Resumida. Todos os livros, resumida, tá? Então, há um estímulo na leitura. 2, a diferenciação das doenças, como prevenir, também vai aguçar e estimular a leitura. 3, a arte de pintar. Né? As crianças interagem pintando, a arte de desenhar, tem palavras cruzadas que estimulam o raciocínio lógico da criança, tem caça-palavras, tem o labirinto. Então é uma pequena contribuição que vai fazer com que essa criança estimule várias partes cerebrais e fazendo com que ela fique cada vez mais antenada com as coisas do mundo, né? E é que nem a Mê falou, é a sementinha do conhecimento. A sementinha do conhecimento ninguém vai tirar. Ninguém tira. A gente pode perder tudo, menos o conhecimento. E esse conhecimento são coisas que não têm preço. Então, só para terminar de falar em relação ao livro, para colorir especificamente. E a questão dos souvenirs, o restante da nossa, dos materiais que a gente tem, tudo, é justamente aquela ideia de você não levar só um souvenir embora, que isso já vai mais para a parte dos turistas que nos visitam aqui sempre. Então, a gente, além de querer que eles levem lembranças daqui, a gente quer que eles levem a nossa história junto, né? Então, eles vão levar um souvenir da Ipitarobá, vão chegar na sua casa e vão questionar, quem são esses e tal. Então, eles acabam contando a nossa história para onde quer que eles retornem, né? Para os lares para onde eles retornarem, né? Seja aqui dentro do Brasil ou fora. Então, isso está se propagando, eles estão levando nossa história muito além. Tem muita coisa na internet sobre a lenda? Ou não? Ou é difícil? Eu acredito que tem, assim. Você acha? Não é assim tão grande, mas tem algumas pesquisas. E vocês têm projeto para desenvolver para adulto ou vocês
estão focando mesmo na... Então, essa questão do livro, especificamente, é mais para a área infantil Pro mesmo, área público infantil. infantil. Nossos personagens já são personagens infantis, né? Então, assim, lógico, tem todo um contexto cultural, tudo, né? E aquela coisa, quando você agrada a criança, se vem um tio visitar, um padrinho vem visitar a Foz, acaba levando também a lembrança da lenda, ele sendo adulto, para contar para os seus familiares, ou seja, um sobrinho, um afilhado, um filho, um neto, né? Acaba levando porque é uma coisa que chama atenção mesmo. Agrada o público adulto, embora ele seja um livro infantil, acaba agradando, né? Por exemplo, na linha de souvenirs, né? Ah, sim, daí já tem. É o público adulto, né? Lógico que a criança tem aquele encantamento. Ah, pai, mãe, achei legal aquela camiseta, o boné, o imã, o chaveiro, o livro. Então, e os adultos acabam levando para eles também, que dentro da linha tem a parte de... Porque aí a pessoa vê ali o bonequinho do Naipe, mas não sabe quem é Naipe. Exato. Uhum. Por isso que a gente tem o cuidado de colocar, na maioria dos produtos, 80% dos produtos, vem com a lenda junto. Uma tag que tem a lenda em português e inglês. Uhum. Então, que nem a Melissa falou, a gente sempre comenta o seguinte, né? Vou levar uma canequinha, né? Uma caneca, que é um souvenir que muitas pessoas gostam, né? Levou uma caneca, chegou na Itália, nos Estados Unidos. A pessoa vai chegar lá e vai dar para um sobrinho ou para um filho. Esse filho, o sobrinho, vai perguntar, pai, o que significa Naipe Tarobá? Pois é, o que é isso? O que é isso? O pai, por sua vez, vai ter lá na tagzinha e vai saber da lenda, porque essa lenda ele teve contato aqui em Foz do Iguaçu, e vai falar, filho, isso é uma lenda de amor entre Naipe e Tarobá, da cidade de Foz do Iguaçu, do Paraná, do Brasil. Então ajuda a prosperar e a prospectar, fortalecer a nossa identidade cultural, né? Então essa identidade cultural que a gente procura sempre estar correndo atrás, para que não se perca, para que a gente conte, que a gente dissemine esse universo que é tão maravilhoso, que é a cultura regional e única de Foz do Iguaçu. Agora, a gente ocupou um espaço que não era nosso, né? Vamos colocar nós, brancos, nós bandeirantes, desbravadores, né? A gente chegou e foi, né, tomando conta do lugar, né? É uma responsabilidade nossa a gente continuar, né? Passar uma tradição que veio de antes da gente chegar aqui, né? Agora, será que entre eles continua... como que você tem uma noção dessa realidade eles assim, têm eles têm as tribos aqui próximas, tudo. Lógico que eles já não é como antes, né? Eles já têm esse contato com a civilização, com o homem branco, daí vem o lado das doenças e tudo. A manutenção da lenda, será que tá nas tribos ainda? Essa realidade vocês não têm? Eu não tenho informação, mas Você vê, porque a gente sempre está vendo sobre a nossa ótica, né? Exatamente. Mesmo aqui, a gente querendo preservar uma coisa que não é nossa, no sentido, assim, das raízes, não é, né? Sim. Mas, e eles, né? É verdade. É por isso que nós devemos um respeito muito grande aos povos indígenas, né? O Brasil tem uma dívida com o indígena, no sentido de aqui era a terra deles, né? Então, é um respeito a eles também, que a gente conta de alguns hábitos, né? E também ajudando na propagação da cultura deles também. Mas é uma ideia interessante a gente visitar essas tribos e ver se realmente eles conhecem, né, a lenda, né, porque é da origem deles ali, né? Então, até uma ideia interessante para a gente trabalhar. Mas é bacana a gente ter se apropriado disso, porque, de certa maneira, a gente está ali, né, como dizer, ombro a ombro, a gente está abraçando uma tradição cultural deles, né? Exatamente. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem um distanciamento porque a gente vem com uma outra realidade, né? A modernidade. Fica muito, né, longe tudo, né? Verdade. Há um distanciamento, apesar da gente tentar a gente resgate. Procura, né? Tem produtos que a gente procura a ajuda deles para falar, para desenvolver, assim, qual o traço deles, como é que eles, né, trabalham. Então, eles dão ideia, muitas coisas assim, a gente conversou com eles, assim, né? E é lógico que índios
índios que já estão mais acostumados com a civilização aqui, né? Exato. Mas é muito importante essa parceria, por isso que eu falo mais uma vez da parceria, é fundamental, porque, né, eles passaram pra gente muita coisa interessante, assim, nesse sentido, de traço, porque cada um tem a sua maneira de pintar, a cor, representar, né, tipo assim, então... A simbologia de cada tribo, né? Então, isso é muito rico para nossa cultura também. Essa caracterização que vocês fizeram no livro, é baseado, dessa pintura, sim, tudo baseado na nas tribo caigangues. deles. Exatamente. A gente fez essa pesquisa, teve cuidado de fazer para ver como é que, né, como é que era a vestimenta, como é que era... Na verdade, é uma pintura que parece uma máscara, uma pintura feita com urucum, né, tudo, que eles tinham esse costume de usar, os adornos no braço, né, a tanguinha, os colares. Então, assim, a gente procurou conversar... Ser o mais fiel possível. Isso, seguir essa linha deles ali para, né, a gente tá falando da cultura caigangue, a gente tem que, né, mergulhar nisso ali, né? Agora, vocês vão fazer contação de histórias na Feira do Livro desse ano também, né? Exato. Esse ano, nós agora, do meio do ano para cá, no dia 16, às 3 horas da tarde, no domingo, vai ter a primeira contação da Lenda das Cataratas. No dia 23, também na Feira do Livro, terá a contação da Lenda das Cataratas. Nós faremos uma apresentação maior também, que daí é uma apresentação com 3 atores, que será no SEST, no mês de outubro, no dia 26 de outubro também. E faremos em algumas outras escolas também, né? Agora, no mês de setembro na Dinâmica, faremos no Colégio de Educação Dinâmica. Temos algumas outras escolas também que estamos em conversação para estimular a contação e, consequentemente, o estímulo à leitura. Então, a gente faz esses 2 projetos paralelos para que a lenda seja cada vez mais conhecida e que seja um orgulho de todos os iguaçuenses. Então, são esses passos aí que a gente procura fazer, né, e para fomentar a Lenda das Cataratas. E ano que vem, né, a gente tem um outro projeto, que é um projeto daí a gente vai não falar só de Lenda das Cataratas, né, que é um projeto de um novo livro, que é Naipi Tarobá. Aí eu vou passar... Suas aventuras, hein? Suas aventuras, eu vou passar a palavra à Melissa, né, e que é um novo projeto que sai também desse livro. Mas aí é um contexto apenas dos personagens, sem ser a Lenda das Cataratas. É Naipi e Tarobá, que serão aí... Muita gente, você vê aqui, tem TV Naipi, tem TV Tarobá. Tarobá, hotel Tarobá, rua, não sei o quê, espaço Naipi. Mas assim, eu demorei para saber que era uma personagem da lenda. Então, assim, tá comum, do cotidiano da cidade, muita gente ao mesmo não tempo... Sabe, no quintal de casa, assim, a gente não sabe. Casa de ferreiros, exatamente. E é essa nossa luta, assim, de... Quem é Naipi? O que é Naipi, na verdade? O que é Naipi? Vezes... não, Naipi é uma indiazinha. Naipi é mulher. Que às vezes, vão comprar, mas quem que são esses índiozinhos, né? Por que vocês estão vendendo os índiozinhos, não sei o quê, ou trabalhando com eles? Não são índiozinhos, não são simples índiozinhos, né? Eles são os nossos... assim, eles foram responsáveis, assim, pela contação da formação das cataratas, né? Então, é aquela história, eles são personagens únicos, né? De uma história única e regional nossa aqui, né? Então, é muito importante mesmo que aqui no quintal de casa a gente aprenda a lição para poder, né? Tá passando para os outros. Isso porque aqui sempre tem turista perguntando, né? Essas coisas, e muitas vezes a gente não sabe explicar mesmo, né? Não, mas se a gente aqui... tem gente que não sabe, tem gente aqui que... Eu tive uma amiga que trabalhou comigo, que ela falou que ela nunca tinha ido no Paraguai. Quando ela falou isso, eu falei, como assim? Não, eu nasci em Foz, eu nunca fui no Paraguai. Sim. Aí você já tem uma noção. Exatamente. Assim, as informações, os locais, eles estão aqui, mas eles não
tão próximos Exatamente, assim, né? A gente às vezes imagina que não, né? Como que não sabe? Mas como tem que não muita sabe gente quem que é não sabe. Naipi, né? Mas tem muita gente que ainda não sabe, né? Então, tem. quer dizer, esse papel aí é fundamental. É importante. E a gente vai continuar falando sobre isso. Ok. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. É tudo feito com melhor sabor, muitas delícias feitas com amor. É do jeito que eu sempre quis, minha miss. Vida saudável é assim, Miss Laura, Miss Laura. Quantas delícias pra mim, Miss Laura, Miss Laura. Vida saudável é assim, Miss Laura, Miss Laura. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Muito bom, Melissa e André estão aqui com a gente falando da lenda das cataratas. Agora, Melissa, você começou a falar pra gente que a lenda das cataratas, a gente tem aí os dois personagens principais, e que a sua pretensão é trabalhar com esses personagens, trazendo né, questões educativas, ecológicas. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque a nossa fauna aqui, além deles, tem nossa fauna que tem a onça, tem o saguizinho, o tucano, várias assim... animaizinhos que podem estar dentro desse contexto. O coati. Então, nós temos, assim, na Ipitarubá e os amigos do parque, né? Que moram ali no mesmo ambiente, né? Mediante isso, assim, depois de eles terem se encantado, terem sido encantados pelo Lemeboi, se transformando numa palmeira, o tarubá e a Naipi numa pedra, a ideia é fazer com que, através de um encantamento, eles retornem em determinado período, né? De lua cheia ou, enfim, algum contexto assim que a gente está programando, né, no próximo livro, fazendo com que eles, além de estarem presentes na lenda, se transformem nos protetores da natureza aqui para nós, né? Então, fazendo com que as crianças cada vez mais se identifiquem como o tarubá, um guerreiro jovem, isso aqui que está lá lutando pelo um bem comum da sua tribo, né? E a beleza da Naipi, que encanta, a sua simpatia e tudo, essa coragem também, né? Então, a ideia é transformá-los nos nossos, assim, protetores da natureza, envolvendo cada vez mais esse público infantil nessa história. E daí, nada mais legal do que colocar os amigos juntos, né? A Dona Onça, o saguizinho que fica lá sempre amigo da Naipi, sempre com ela, o coati, enfim, né? O tucaninho. Então, tem várias coisas que dá pra gente trabalhar nesse contexto, justamente voltada a essa área ecológica, né, e de preservação da nossa cidade sempre, né? Bem isso. E o que a gente se preocupa muito é em relação à experiência cultural, né? Que experiência que o turista vai ter, nós, que o iguaçuense vai ter, qual que é? Então, é promover uma experiência cultural agradável para que ele comente sobre a lenda, divulgue, converse, e nessa próxima etapa de livro, que serão só os personagens, que nem a Melissa estava comentando, eles vão ter outras missões. E as missões na Naipi e Tarobá sempre vão estar atreladas a um contexto cultural
ecológico, Educativo. humanitário, social, de saúde pública. Então, a gente vai procurar fazer com que ele trabalhe em várias áreas, mas sempre com o intuito do conhecimento, de informação à criança, de informação ao adolescente, de informação ao adulto. Não uma coisa banal, mas sempre trabalhar com um contexto cultural e informativo, se baseando cada vez mais e melhorando o conhecimento daquelas pessoas que leem. Agora, uma coisa que eu pensei aqui, a Prefeitura, a Fundação Cultural de Foz, tem dado apoio? Como que é a participação assim, das instâncias governamentais? Agora a gente começou algumas conversações, né? Fizemos, no Natal da Prefeitura, nós fizemos a contação da lenda de maneira gratuita, né? Justamente para melhorar o público né? Interagir. Foi um sucesso, foi muito gratificante também. A Fundação Cultural, agora nós passamos por um processo de contação de histórias, né, que a Fundação Cultural está promovendo. São 11 contações que a Fundação Cultural está fazendo. É um projeto muito legal. Nesse ponto, a Prefeitura de parabéns pelo fato de estímulo à contação, que estimula tudo aquilo que a gente já conversou. Também ficarem só vocês com uma iniciativa isolada e tentando... sim, não, a gente precisa, apoio, né? É fundamental. A gente precisa do apoio, sim, não tenha dúvida. Porque né? é muito difícil você conseguir tudo sozinho, assim, né? A gente tem que ter esse apoio, sim, é muito importante. Então agora a gente começa, né? As pessoas estão vendo que é um projeto sério, é um projeto 100% iguaçuense, e agora começam a tomar mais corpo, né, o projeto. E logicamente que a gente precisa, né, não tenha dúvida, do poder público nesse sentido de fomentar ainda mais a lenda, né, porque é da cidade. Então a gente está aí acreditando nesse potencial, nessas parcerias, que para nós é muito importante, assim como para eles também, porque a gente está falando de cultura, né, e da nossa cultura. E o bacana é que vocês não têm só um livro, Lenda das Cataratas, vocês têm um projeto, vocês têm né, uma série de atividades de fomento à cultura, né, ao resgate da lenda, né? E isso é muito positivo. Porque o livro demorou 2 anos e meio para ser feito, né? Foi uma coisa, um trabalho não foi de uma hora para outra. Então a gente tem o projeto desde 2010 e foi trabalhando em cima disso. Então, para se chegar num produto final, às vezes as pessoas olham, mas fizeram. Livro infantil, tá então, você só escrever a caixinha ali. Mas não, foram 2 anos e meio, né, de conversação e estudo e isso para ver como é que, né, chegaria, de que maneira atingiria as crianças na forma de escrever, a forma de fazer, né? E as nossas crianças, né? Muito elas são nossas juradas, Rafaela né? E a Gabriela são 2 amores, 2 meninas espetaculares. Então, elas foram as primeiras leitoras da lenda. Sim, elas sempre vão... E elas sempre participaram junto com a gente do projeto, né? Elas vivem muito isso, né? Então, para nós, assim, é muito legal, porque elas dão dicas, elas vestem... ponto de vista da infantil. Ponto de vista infantil. Então, olha, papai e mamãe, não gostei disso, não gostei daquilo. Então, essa interação é muito legal, né? E isso nos une ainda mais. Então, elas fazem parte desse projeto desde o começo também, eram nenezinhas ainda. Então, é uma coisa que a gente fica muito feliz de ter nascido dentro da família. E dá mais energia para o livro, né? Porque não é uma coisa teórica, não é uma coisa só de você Não, ela tem todo um contexto emocional junto. E experiencial, porque você viu a reação da criança, você vê o ponto de vista da criança e você volta para você. Exatamente. Quer dizer, isso aí é resultado de um laboratório. Laboratório, é bem Exatamente, isso. É bem isso. Grande laboratório familiar. É bem isso. Laboratório familiar, mas com a pretensão de atingir todo o nosso contexto social. Exatamente. Poxa, gente, olha, muito bacana. A gente tem ainda mais alguns minutinhos. Vocês têm algum recado, alguma mensagem assim, que vocês gostariam de deixar para o nosso... A mensagem é: acreditem nesse projeto, é um projeto único, é um projeto da nossa cidade, é a nossa história, é a nossa cultura.
A gente tem a obrigação de valorizar a nossa cultura como todos os outros povos no mundo valorizam. E é nosso dever contar a nossa lenda e estimular, propagar. Então, o recado é que cada um trabalho formiguinha vai fazer toda a diferença num contexto macro, né? Verdade. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, a gente, primeiramente, um agradecimento mereceu a Deus, né? Que sempre nos ajudou. Às meninas, né? A família, aos grandes parceiros, né? Nós tivemos boas pessoas que se aproximaram, que chegaram em nossas vidas. Como isso, a epígrafe, né? Como a epígrafe, no nascimento do livro, que foi fundamental. O Hernani, a Gisele. Então, foram pessoas que também ajudaram numa parte do projeto. E o nosso ilustrador, Moisés, a agência de publicidade, Suzane, pessoal do Facebook, pessoal do Parque Nacional, Macuco. Daí eu não vou ficar citando aqui todo mundo. Não, agora você vê, ninguém escreve sozinho, não é isso? Não, ninguém escreve sozinho. Né? Mas é um agradecimento a todos os parceiros que acreditaram no projeto. É um agradecimento de coração a todos aqueles que viram no projeto um potencial cultural e que falaram que legal, que bacana. E o que tem um orgulho muito grande é que é 100% iguaçuense. Tudo é 100% iguaçuense. Se cada Foz iguaçuense conhecer a lenda, né, replicar, isso já é ela não vai morrer nunca, né? Não vai morrer nunca. Mas ela estando no papel, ela não está morta. Vai ficar aqui, tá aqui. E é isso aí. Então eu também agradeço bastante esse espaço que você nos concedeu aqui, foi muito importante para nós, Rose, né? Mais uma vez estar com vocês. Obrigado, poder falar um pouquinho e tentar perpetuar isso aí, né? A gente está tentando. A gente assim fica na torcida para que uma vez esgotada essa edição venham outras e outras e que elas nunca se esgotem, porque se a lenda é perene, ela deve ser perene. Verdade, né? Eu acho que está fazendo um papel social muito importante para a gente, né? Essa é a nossa ideia, porque a gente tem um projeto único aqui, né? Uma história única aqui e que às vezes, né? Fica ali esquecidinho, então vamos sacudir vai sair a segunda edição. Daqui um mês, vamos para a segunda edição. A segunda edição do livro. Isso mesmo, gente. Então, olha, uma enorme satisfação. A gente conversou aqui com o André e com a Melissa. Eles estão aí nesses projetos todos de fomento, né, a manutenção da nossa cultura, das tradições aqui indígenas na região. E a gente só quer agradecer, então, a vocês mais uma vez, agradecer a você que nos acompanhou até o momento e dizer que a gente espera vocês na próxima sexta-feira com mais um Entre Livros. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.